tema chamar ou não chamar médico no quarto depois de tanta falação e tantas coisas que aconteceram nesse tempo sobre chamar ou não chamar médico no quarto. E aí? É um tema que causa burburinho. Nós vamos falar não somente se chama ou não chama, se faz ou não faz, mas especificamente o que a gente precisa escrever, o que a gente precisa falar, o que a gente precisa mover. Só quem está no dia a dia, lá numa situação em uma emergência, só quem está lá no CTI, só quem está numa clínica médica sem nenhum aparato por perto, sem nenhum profissional por perto, sem ser da enfermagem, sabe do que a gente está falando. Muita gente fala, muita gente comenta, sem nunca ter pisado em um plantão, sem nunca ter feito um atendimento em uma emergência, sem nunca ter precisado passar por essa situação. E eu vou te explicar aqui o porquê essa situação deve ser analisada com bastante cautela. Bem, nesses dias surgiu um andamento sobre um processo ético no Conselho Regional de Minas Gerais sobre uma profissional que não chamou o médico no quarto. Eu vou analisar do que a gente sabe, do que a gente viu, especificamente desse caso. Mas você pode trocar. Eu sei que outras pessoas já me falaram, olha, no Corental eu sofri um processo parecido, no Corental eu sofri um processo parecido. Eu recebi diversas mensagens sobre esse tema e acredito que esse foi um tema que rolou bastante tema, né, em conversas na sua instituição, no grupo de WhatsApp e mais. Vamos lá. Primeira coisa a se falar, vai chegar uma denúncia no conselho e esse pode arquivar ou não essa denúncia, tá? Ela pode arquivar ou não uma denúncia. Então, primeiro ponto, a denúncia, ela tem alguns requisitos. O processo para se abrir tem alguns requisitos. A denúncia também tem requisito. Mas, para saber o processo, você tem que saber, primeiro, né, se a pessoa que cometeu é um profissional de enfermagem, se a pessoa que cometeu tem algum processo anteriormente, isso é visto pelo relatório que se pode pegar desse profissional, se tem provas, se juntou, né, uma lista de testemunho ou uma imagem, alguma coisa, ou se os fatos tendem a demonstrar que esse profissional violou tanto o Código de Ética, como também demais resoluções do Conselho Federal de Enfermagem. E o que pesou nessa situação foi que o Conselho Regional de Minas Gerais já tinha se manifestado que a enfermagem não deve, nós vamos ler sobre isso, acordar médico apenas com uma exceção. Apenas como uma exceção. Se você está vendo aqui esse nosso encontro, e eu quero te falar, chegando agora, que eu vou analisar chamar médico no quarto. Chama o médico ou não chama o médico no quarto? Então, vamos analisar algumas coisas, principalmente pareceres. Eu quero analisar 3 pareceres: Alagoas, Minas Gerais e Tocantins. Esses 3 pareceres, tá? Eu vou também convidar algumas pessoas para participar aqui comigo. Estou mandando o link para algumas pessoas, se quiser, para discutir esse tema. E quem quiser entrar aqui... Deixa eu botar aqui. Opa. Não estou conseguindo gerar o link. Quem quiser entrar. Vamos lá. Ao vivo, ao vivaço. Bem, Corém Alagoas. O Corém Alagoas falou o seguinte. O que Corém Alagoas falou? Este parecer reafirma o disposto no parecer técnico do 2019, esse parecer que foi 2020, ou 2022, que afirma que não é atribuição de enfermagem chamar o médico no descanso. Todo mundo sabe disso, tá? Estende-se a isso, que não é atribuição da enfermagem chamar nenhum outro profissional. Por exemplo, fisioterapeuta, ele até menciona aqui, no descanso. Bem como complementa que o fato da enfermagem oferecer atenção integral ao paciente enfermo não equivale à prestação de serviço de hotelaria, empregado doméstico ou despertador. Bacana?
pois certamente a legislação trabalhista a que todos os profissionais estão submetidos, né, nem todos, presume que estejam presentes em seu local de serviço e em atividade no período em que foram contratados, cabendo à gestão realização de planos de contingência para a situação de repouso. Lógico que é uma excelente, né, premissa falar sobre isso, porém, na questão do dia a dia, não é assim que acontece. O profissional está lá numa situação e o paciente necessita de cuidados e o médico não está. Muitas vezes tem 2, 3 médicos e nenhum deles está em um CTI, em uma emergência, em uma clínica médica, enfim, o local que seja. E aí termina ainda. Consequentemente, não sendo uma situação de emergência, ela está aqui, ó, não sendo uma situação de emergência e não havendo outros meios de chamada ou BIP que possibilite a comunicação entre profissionais de saúde em situações como essa, a equipe de enfermagem deve notificar a necessidade de chamamento à gestão ou equipe administrativa, a qual deverá providenciar uma solução. Então, vou ler de novo essa parte. O que Corém Alagoas entende? Não sendo uma situação de emergência e não tendo outros meios de chamar que possibilite a comunicação, deverá comunicar o administrativo. Então, aqui nós temos uma primeira exceção que o Corém Alagoas fala, né? 2, né? Não tendo nenhum meio de comunicação e não sendo uma emergência, tem que ter os 2. Então, você comunica ao serviço administrativo para chamar o médico para atender. Ponto. Vamos já analisar aqui uma coisa. Eu não tenho como escrever aqui. Aqui não dá direito a ter um quadro branco. Mas eu vou tentar abrir aqui um quadro branco. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Eu vou parar aqui e vou fazer alguma coisa aqui, ó. Bem, vou compartilhar aqui. Deixa eu aumentar aqui a tela. O Corém Alagoas fala, 2022 fala, situações de emergência. Ok? Situações de emergência, vai ser solicitado que chame o médico. E eu quero especificar algumas coisas para vocês. Tá? Primeira coisa que vocês vão quero especificar. Situações não emergência. Primeira coisa. Situações de não emergência, tá? Então aqui nós temos respaldo em não chamar, fica claro, e deve registrar. Bruno, registra o nome, registra em que local? Prontuário ou livro? Você vai registrar nos 2. Inclusive, é um tema que eu coloco lá nos 20 registros que desse mês, no início de abril, estou lançando. Deve registrar onde? Prontuário e livro de ordens e ocorrências. Mas aqui, no meu hospital não tem livro de ordens e ocorrências, é para ter. E é obrigatório. Vai registrar nos 2. De que maneira? Diferente de uma da outra. No prontuário, você vai falar que prestou assistência ao paciente e solicitou a presença do plantonista e coloca o nome dele. No livro, aí você vai colocar o que principalmente? A ocorrência do fato específico. A ocorrência do fato específico. Que você chamou o médico às tantas horas, colocar hora, nome do médico, né, que precisou, e o profissional é a quem você pediu. Se você pediu alguém. Por exemplo, solicito a recepção, solicito ao zelador, solicito alguém, sei lá, que possa solicitar a presença do médico no setor. Ok? Isso é uma situação de não emergência. E aqui, lógico, de não emergência, mas vamos supor que você chamou o médico. Então, essa situação que eu vou dar agora para vocês serve tanto para não emergência, emergência, chamou o médico. Se chamou o médico no quarto, ou
foi chamado pelo administrativo, ele não foi, você teve que ir no quarto, chamar o médico no quarto ou em outro lugar, você vai registrar sobre o fato, né? E aí, no livro de ordens, encaminhar o fato à comissão de ética do hospital. Ok? Vai relatar. Você pode também fazer na ouvidoria, e a ouvidoria não serve somente para reclamações de paciente, e vai encaminhar ao coordenador /RT, que aqui o ideal, gente, é sempre encaminhar para o coordenador, que é a sua supervisão, a sua chefia de serviço direta, depois que vem o RT. E essa função de caminhar para o RT é do coordenador do seu serviço, do seu setor. Você pode ainda denunciar o fato ao CRM da sua região, tá? Se este fato apresentou, Bruno, denuncia ou não denuncia o Corém? Bem, se este fato gerou dano ao paciente com lesão ao profissional, essa lesão aqui é uma lesão moral, ética, você pode encaminhar com o pedido de desagravo. Desagravo, ele é função para um agravo a alguma atitude do profissional contra a enfermagem, sim. Então, dependendo do fato que gerou esse dano, você pode pedir um desagravo ao Conselho Regional de Enfermagem. Bem, situação de emergência. Mais ainda, o registro aqui vai ser bem detalhado, com hora, a situação do paciente. Cuidado no livro de ordem de ocorrência, você não pode detalhar situações do paciente que sejam sigilosas, então todo cuidado em relação a isso. E aqui vem, você vai encaminhar, e aí sim, encaminhar, como eu falei para vocês, tudo isso aqui, né? Vai registrar, se chamou, vai fazer isso aqui. Vai encaminhar o fato dessa maneira. O que acontece? O que acontece na maioria das vezes? Viviane, já vou te chamar aqui. O que acontece na maioria das vezes? A enfermagem acontece isso, ou por medo, ou por deixar para lá, isso vai se perpetuando. O próprio CRM tem diversos pareceres que falam que é necessário ter mais de um médico para que ambos possam fazer a sua revezamento. E isso não acontece. Inclusive, no CTI, segundo a portaria, os cuidados devem ser contínuos. Então, tendo 2, 3 médicos, ambos não podem descansar todos e deixar os pacientes sem assistência. Porque se acontece alguma coisa com esse paciente grave e o paciente morre e a enfermagem não chama, acaba ocasionando uma omissão de cuidados. Por não chamar o plantonista. Tá, Bruno, na minha função, tudo bem, eu também acredito, eu também penso da mesma forma, mas isso é um cuidado, um respaldo para que não possa acontecer um problema. Antes de analisar o parecer do Corém de Minas Gerais, eu vou chamar aqui uma pessoa para a gente conversar. Viviane. Olá, boa tarde. Prazer imenso estar aqui com vocês, representando o Companhia da Enfermagem. É um prazer estar com você, Bruno, meu parceiro, tá? E colega de profissão. Diga, Bruna. Vamos lá. O que você... A gente estava falando que, né, você estava ouvindo sobre... Já li o primeiro parecer do Corém Alagoas, especificamente sobre esse caso, né? Sobre, não o caso que veio à tona, né? Esse problema. Mas sim esse problema que tem de chamar médico no quarto, ou nessa situação de estresse da equipe de enfermagem, que não tem um médico. O que você pensa a respeito? Fala pra gente. Então, nós que somos da enfermagem, infelizmente,
as pessoas pensam que nós somos uns acumuladores de funções, né? Tudo nós temos que dar o nosso jeito e resolver. E na maioria das vezes, nesses descansos da madrugada, né, os médicos têm que fazer o revezamento, que nem nós fazemos, e ir para o seu posto. E geralmente isso não acontece, né? Geralmente o que acontece é o posto ficar ocioso, e aí chega a gravidade para nós que estamos ali sempre lado a lado com o usuário, e nós ficamos naquela, né? Ou abandona o posto para ir atrás do médico, que nem ninguém sabe onde está, ou dá assistência ao paciente, né? E quando geralmente você se recusa a fazer isso, acontece essas coisas, essas repercussões, ou da gerência, ou da chefia, né? Nós, sempre que estamos na ponta, nós sofremos essas repercussões e geralmente somos assediados, né? Por não querer assumir muitas vezes um trabalho que não é nosso. Que eu acho que, na minha opinião, não é minha função ficar lembrando o médico que ele tem que estar no posto dele no horário que ele está previsto estar, né? Além de ter um fato normal, né, de ter alguém, uma situação de emergência, o que você acha? Ou também esse fato de sempre gerar, né? Eu estou há 20 anos na profissão e sempre teve esse problema. Nunca teve uma mudança de fato nesse problema. Então, por que nunca mudou? Por que sempre nós batemos nesse ponto? O que falta para mudar? Eu acredito porque, assim, todos os hospitais, eles têm um documento, não sei se vocês têm ciência disso, que é o documento de não conformidade. Muitas vezes, a maioria dos funcionários, eles não têm ciência que existe, né? E toda vez que ocorre um fato fora do fato que deveria acontecer na normalidade, deveria ser registrado esse documento, né? Deveria, e também, assim, uma coisa que se falta muito é fazer o registro da ocorrência, né, das coisas que acontecem fora da conformidade. E muitas vezes esses registros não chegando aonde devem chegar, e a situação vai se repetindo cada vez mais, né? E aí os fatos vão se repetindo, as situações se repetindo, e por isso que eu acho que não tem uma finalização, né, para essas ocorrências. Eu acho que se cada um fizesse o seu papel, registrasse, comunicasse a coordenação, a chefia, e no caso de uma extrema gravidade, que o médico não estivesse presente, no caso deveria se registrar um boletim de ocorrência, né? Além desse documento de não conformidade. Concordo. Uma coisa que acontece muito é a omissão de informação. A gente muitas vezes deixa para lá, a gente profissional, a gente equipe, né? Aconteceu isso, briga na hora e deixa para lá. E isso também acontece também por falta de posicionamento de coordenações, que sabe que isso acontece, que poderia gerar um protocolo de ter alguém administrativo nesse hospital, uma forma de comunicação, de você ligar para sei lá, um serviço. Antigamente tinha muito setor de BIP, né? Você pedia para alguém mandar um BIP e cada profissional tinha um BIP e ia naquela época de BIP, né? A época antiga. Então, isso vai gerando uma falta de solução, eu acho que muito mais, porque quem está na organização, não enxerga esse problema da ponta, que acontece principalmente à noite. Lógico, né? Nós temos profissionais que reclamam que o médico de dia não acha, que está no descanso, que não acha o médico de dia, mas principalmente à noite. E isso acaba gerando um desconforto. E eu tenho outro problema. O profissional que se desloca do setor para ir para outro lugar para procurar o médico, acaba deixando o paciente sem assistência. Verdade. Porque é a mesma justificativa de não buscar medicação na farmácia. Aqui no Instagram, eu tenho um comentário assim, ó. E quando não andar, pacientes internados
e o médico acha que foi para dormir a noite toda. E na terceira vez que é chamado, ele aparece nervoso, dando bronca. Nessas situações assim, especificamente, quem falou foi Ivani Matos. Nessa situação especificamente, o profissional, quando acontece isso, ele deve registrar quando ele chamou, dessas vezes, né, foram 3 vezes, o horário que chamou, denunciar esse profissional. E se ele, dando bronca, esse tipo de bronca, né, o quê? Foi um xingamento, foi uma lesão moral dele, pedir, como falei anteriormente, ao Conselho Regional de Enfermagem que se manifeste nessa situação, porque a imagem do profissional está violada, então pode ser um pedido de desagravo público, tem que ser fundamentado esse pedido, e também levar esse fato adiante, porque outro comentário aqui, a do Gilvandro, olha só, já sofri ameaça de médico uma vez, passei a situação para a direção, porém nada foi resolvido. Infelizmente, não fiz BO, que é o boletim de ocorrência, contra esse médico desse crime de ameaça. E muitas vezes, esses profissionais que fazem isso, fazem já culturalmente, de maneira errada, mas culturalmente, esse tipo de ameaça contra o profissional da enfermagem, porque sabem muito bem que nada acontece na instituição. E nada acontece também pela própria enfermagem, que muitas vezes o profissional de enfermagem vai para onde? Sai de um hospital, vai para outro, está cansado e não quer, muitas vezes, se estressar mais com essa situação. Nós já vivemos, né, eu já vivi situações parecidas até comigo. Porque o que acontece também, né? Essa forma como ele chega e dá bronca é uma forma também de querer intimidar o profissional, né? Que eles acham que eles estão por cima, que eles são até chefia da enfermagem. Então, eles chegam dessa forma, abordando a equipe, é até uma forma de assédio, se eu não me engano, né, Bruno? Dependendo como for, sim. É uma forma de assédio, já que é contínuo esse ato que é feito. Eu queria ver que o pessoal pudesse aí seguir Cia da Enfermagem. Eu vou comentar lá no Instagram, Viviane, que eu vou fixar o seu comentário. Tá bom. Tá bom? Obrigado por participar aí com a gente. Nada. Beijo. Beijo, com Deus. Continuando aqui, vamos analisar aqui agora o parecer do Corém de Minas Gerais. Que esse parecer foi até colocado na internet e tudo mais. Vamos lá. O parecer técnico do Corém Minas Gerais de 2020, recente, tá? Sobre competência técnico-científica, ética e legal dos profissionais de enfermagem em acionar outras categorias de profissionais no descanso para prestar assistência a paciente, dispõe que, do ponto de vista ético-legal, ético/legal, vale destacar que não há obrigatoriedade do enfermeiro, técnico auxiliar de enfermagem, a acionarem outros profissionais para atendimento a pacientes, estando estes em espera, observação, internação, terapia intensiva ou qualquer outro setor da instituição. A legislação do exercício profissional dispõe unicamente sobre assistência de enfermagem. Então, ótima essa colocação. Só que tem o mesmo ponto sobre Alagoas, 2022, porém com um ato mais aberto, né? O que seria a exceção? Considerando o aspecto técnico-científico, o ato de chamar outro profissional de descanso pode ser realizado por qualquer outra pessoa, visto que é uma atividade administrativa. Ao mesmo tempo, profissionais de enfermagem não podem colocar o paciente em risco e comprometer as atividades assistenciais se ausentando para realizar uma função administrativa. A mesma coisa que eu falei sobre buscar medicação na farmácia, que é um parecer também igual ao entendimento de vários correntes, sendo que já é obrigação de todos os profissionais da equipe estarem a postos e prestarem assistência que lhe cabe. Beleza, ótimo. Portanto, não há nenhuma legislação que disponha sobre ser função dos profissionais de enfermagem. Em situações de urgência e emergência, que ela abre para urgência, em que houver risco iminente de morte, a responsabilidade de comunicar ao médico é de todos, inclusive da enfermagem. E aqui ele traz coloca a exceção específica no que é da enfermagem. E o que é que a gente falou, né? Especificamente o que a gente falou em relação à exceção de chamar o médico no quarto, de chamar o médico para atender o paciente à noite. E eu já coloquei aqui para vocês, fiz uma listagem, né? O que relatar, onde relatar, para quem denunciar.
Bem, o próprio Corém de Minas Gerais entende esse fato. Então, gente, se for um paciente risco de morte, sugiro a vocês que comuniquem a ele, registrem o horário, registrem o nome do médico e passem a bola para frente. Comuniquem a sua coordenação, comunique à ouvidoria, façam um relato específico, comunique ao Conselho de Enfermagem que este fato está acontecendo regularmente, para que a fiscalização possa ir direto nas coordenações e no RT, para que isso possa ser tomado uma providência. Vamos para o último parecer? Especificamente, o último parecer é de Tocantins. Se eu não me engano, foi 2016. Pelo exposto desse processo, analisando a legislação vigente, concluímos que a equipe de enfermagem deverá realizar assistência de enfermagem dos pacientes. Não cabe à equipe de enfermagem acionar o profissional médico em seu descanso. Não é uma atividade de sua competência, porém, eles pisam na casca da banana e falam, salvo protocolos internos institucionais. O que é isso? Se tiver um protocolo interno, é para a enfermagem chamar. Esse parecer aqui, coloquei, porque ele começa bem e no meio ele desanda, porque nem mesmo com um parecer, um protocolo, perdão, é função da enfermagem chamar qualquer médico, fisioterapeuta, em qualquer momento que nós possamos estar na assistência. Muito mais pela não estar legalmente instruído isso, e também por deixar o paciente sem assistência, já que vai ter que levantar, vai ter que sair do setor, deixar um número menor de profissionais, até mesmo somente, às vezes no horário fica um profissional, e chamar médico no quarto. Bem, aqui um outro comentário. Tive um óbito às 2h15, chamando o médico para atender. Ele só levantou 6h45, me dizendo que assinaríamos o óbito naquele horário. Não assinei. Levei ao coordenador, nada ocorreu, apenas não dá plantão. Não entendi, mas... Então, quando acontece essa situação, agora, desse comentário, que você é solicitado a relatar um horário, o que não ocorreu, além de ser um problema para a situação até mesmo criminal, é um problema ético e você vai sofrer uma penalidade. Muito bem, o comentário da Roça Diva, de comentar sobre isso, né, de não assinar o que você não fez, não assinar algo no horário errado. Muito bem, e deveria assinar, inclusive, né, esse fato que ele falou que ia assinar 6h45, e se ele fez, e você colocou na sua evolução, no seu relato, que foi 2h45 da manhã, 2h15 da manhã no óbito, e ele colocou 6h45, é um ato para você levar, inclusive, para o Conselho Regional de Medicina. Pois bem, estamos chegando ao fim da nossa transmissão, espero que vocês tenham gostado, vai ficar gravado aqui no YouTube, e muito obrigado pelos comentários e pela participação de vocês, ok? Sigam Cia da Enfermagem, fixei o comentário dela aqui, se possível, por favor, sigam aqui. Tem outro comentário aqui, ó. O próprio parecer é absurdo. E outro, se não está na lei do exercício profissional, um parecer desse, qualquer advogado derruba, porque a lei é maior que o parecer e não faz parte da atividade. Porém, espirometria Recife. O que acontece? Envolve uma questão de gravidade, de emergência, que é muito além de qualquer fato descrito pelo Conselho e legislação da parte civil. Envolve que parte criminal. E o profissional pode ser envolvido, sim, em um inquérito policial e ser indiciado por uma omissão de um óbito, um crime, talvez um homicídio culposo, sei lá, uma omissão de um profissional da medicina e o profissional da enfermagem entrar junto. Bem, é como eu sempre falo, as orientações estão aqui para isso, né? Cabe a cada um pesar e seguir ou não. Então, é isso, galera. Fique com Deus e um abraço.